Eu venci um câncer de mama. O meu nome é Jéssica Lealbinski, eu sou produtora rural e também locutora, e hoje eu vim dizer um pouco para vocês como foi o meu tratamento oncológico. Então eu iniciei em 22 de setembro de 2024. Hoje, exatamente hoje, está fazendo um ano que eu comecei a sentir dores, né? Achei que seria algo no coração, porque eu sentia dor conforme eu dormia, eu deitava, eu levantava, eu sentia uma dor. Então, eu iniciei procurando um médico, fui até o hospital da minha cidade e lá pedi pro doutor me medicar, que eu tava com dor. Mas ele disse, o doutor Celso disse bem assim pra mim: não, Jéssica, aonde é essa dor que você está sentindo? Ele disse: é uma dor no coração. Aí ele foi examinar e disse: não, você está com um nódulo ou um cisto na mama, né? E me pediu um ultrassom. Por conta da minha idade, eu não conseguia realizar uma mamografia. Então fui até Campo Mourão, que é a cidade mais próxima aqui, no Santa Cecília, realizar essa ultrassonografia. Chegando lá, o doutor Fernando, que fez o exame em mim, disse que eu estava com um nódulo e pelos aspectos dele era de malignidade. Então fomos realizar uma biópsia, né, para saber mais profundamente o que seria. Então, com 8 dias depois, no dia 22 eu senti dor, no dia 28 eu fiz o ultrassom e a biópsia, no dia 11 de outubro eu estava em Cascavel, no CEONC, com uma consulta com um mastologista com o resultado em mãos da biópsia. Lá dizia assim, que era um carcinoma ductual invasivo de grau 3, de tipo não especial. Então, eu não sabia o que era aquilo, né? Fui lá pra mim saber. Chegando lá, o doutor falou: Jéssica, você tá com câncer de mama e a gente vai iniciar a quimioterapia hoje. Simplesmente assim, gente. Então, pra vocês verem como que no início eu não postei nada aqui, porque foi tudo muito novo pra mim. Foi muito difícil pra mim dizer pra toda a minha família, pras pessoas que me acompanhavam nas redes sociais, que eu estava com câncer, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, você fala em câncer para as pessoas, elas já acham que você vai morrer. E não, gente, eu vou viver muito ainda. Vocês vão ver muito vídeo meu por aí, né? E com a graça de Deus eu tô aqui. Mas hoje a gente está em pleno século XXI e as pessoas ainda pensam assim. A gente tem muitas tecnologias aí para nos ajudar, os médicos super estudados aí, né, para fazer medicações e cirurgia, né? Os cirurgiões excelentes que tem lá no centro de referência mesmo, onde eu fiz em Cascavel. Então, no dia que eu fui lá, então com menos de 15 dias aí, que eu tava com dor, fui procurar ajuda, já fiz ultrassom, já fui diagnosticada e já iniciei o tratamento. Então, foi tudo muito rápido, muito novo pra mim, que não tinha casos de câncer na família, o câncer que eu tive não foi hormonal. Então, hoje eu acredito que seja muito da minha alimentação, que eu sempre fui aquela criança mimada que comia tudo o que queria, não queria comer arroz e feijão, comia uma batata frita e tava tudo certo, né? Hoje eu vejo que não é mais assim. Graças a Deus os pediatras já incentivam desde cedo a não dar açúcar para criança, né? Então, na minha época, acho que nem tinha pediatra aqui na minha cidade para acompanhar. Mas eu acredito que seja muito da alimentação hoje em dia que tem dado tanto casos de câncer nas pessoas hoje. Então, para mim aprofundar um pouquinho mais aqui para vocês, já vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar um like aí no vídeo para me ajudar, né, entregar para mais pessoas. Então, foi assim, gente, que eu descobri. Eu tive dor, para quem diz que câncer não dói, no meu caso doeu, né? Fiz o ultrassom e aí no dia 11 comecei e fiz minha primeira sessão de quimioterapia. No dia 25 eu retornei para fazer uma ressonância do corpo todo e uma tomografia. Então, do dia 11 que eu fiz uma sessão de quimio, no dia 25 eu voltei, na minha segunda sessão de quimio eu já tive uma notícia muito boa que o Dr. Fábio me deu. O meu nódulo de 3 centímetros que estava no início, com uma sessão de quimioterapia, ele tinha diminuído para 2,7. Então, isso queria dizer que o meu tratamento estava dando certo, que o meu corpo estava respondendo bem às quimioterapias, né? Estava diminuindo o nódulo. E, com a graça de Deus, fiz 4 sessões de químio, passei super bem. Tanto que, para quem me conhece aqui na minha região e me acompanha nas redes sociais, eu chegava de Cascavel da minha quimioterapia e eu ia para onde?
pro meu curso de dança, gente, que eu tava fazendo no CTG, né? Então, o curso de dança gaúcha que tava tendo, eu chegava e eu ia dançar, né? Então, eu tava super bem, minha imunidade sempre se manteve muito boa, mas eu sempre tive acompanhamento nutricional, psicológico, de fisioterapeuta, né? Então, desde o início eu me cuidei muito, mas eu tive um resultado muito bom, né? Que em menos de um ano aí já estou de alta. Então foram assim, 4 sessões de quimio vermelha no início, de 21 em 21 dias. Terminei em dezembro, janeiro, dia 9, foi marcada a minha cirurgia. Desde o início, o Dr. Fábio deixou muito claro para mim que se fosse necessário retirar a minha mama, teria que retirar. E eu só queria me ver livre de câncer, né, gente? Então, ele falou que estava respondendo bem, mas se fosse necessário, teria que tirar, né? Hoje em dia tem prótese, quem é necessário tirar, coloca novamente, se não quiser, fica a critério do paciente. Então, fiz a cirurgia no dia 9 e depois que ele fez a cirurgia, ele viu que tinha se alastrado para os linfonodos, gente. Então, cheguei lá 21 dias depois para retirar os pontos e o dreno, né, da cirurgia, toda feliz, que só ia fazer as sessões de rádio, estava tudo certo. E não foi bem assim mesmo. Cheguei lá, ele falou: Jéssica, de 17 linfonodos que a gente retirou da sua axila, um deles estava comprometido com célula cancerígena. Então vamos ter que continuar com mais algumas sessões de quimioterapia para não ter risco desse câncer voltar futuramente, né? Então, se o médico está dizendo, né, gente, quem sou eu para contradizer? Eu estava muito triste porque até então eu não tinha perdido os meus cabelos com as sessões de quimio vermelha, né? Eu já tinha cortado o cabelo desde o início aqui, depois eu cortei igual tá assim. E aí ele deu, tipo, uma falhada assim, mas eu tava com cabelo ainda na cirurgia. Meu cabelo sempre foi bem loiro, então ele deu umas falhadas assim, mas tinha cabelo. Aí depois da cirurgia, depois das quimio branca, o que aconteceu? Fiquei carequinha, perdi cílios, perdi sobrancelha, né? Mas o importante é a gente estar bem, não é mesmo? Porque, como muitos dizem, aí cabelo cresce, né? Mas, gente, não saiam falando isso aí para os pacientes, porque se é só o cabelo, né, se fosse só um cabelo, como diz aí, né? Todo mundo ia cortar o cabelo e sair sem cabelo por aí. Então, é uma parte que mexe muito com a autoestima da gente mulher. Então, logo que voltou a nascer meus cabelos depois, eu já estava muito contente. Tem vídeo meu nas redes sociais aí, inclusive. O primeiro dia que já tinha uns toquinhos de cílios, eu já estava passando rímel, porque eu sempre gostei muito de me maquiar. Então, continuando, não desfocando do assunto, né? Mas já lá no final do tratamento. Mas fiz mais 6 sessões de quimio branca. As quimios brancas não foram igual às vermelhas, que todo mundo diz que a vermelha é mais forte, que a vermelha perde cabelo, que a vermelha dá mais reação. Gente, nas vermelhas eu não tive nada, 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 nada. E nas brancas eu já senti muita dor nas pernas desde o início. Eu tomava uma injeção para antialérgica, né, para não ter perigo de dar hemorragia, né? Hemorragia não porque conta da quimioterapia. Tem um processo no nosso organismo que é perigoso dar uma úlcera no estômago. Então, eles dão essa medicação, uma injeção muito doída. Para quem toma aí, já me diz aí nos comentários. Porque não é fácil aquela injeção também que a gente toma. Não é só a quimioterapia, né? Mas a injeção também era bem doída. Então, tomei 6. Quimio branca. Tive muita dor nas pernas. Muito, muito cansaço. E também tive hemorragia. Então, tive que tomar algumas medicações ali. Mas tirando isso, gente, a minha imunidade sempre teve muito boa. Eu sempre me alimentei muito bem, como eu disse pra vocês. Eu acompanhava com a nutricionista, eu fazia acompanhamento psicológico, eu fazia sessões de fototerapia, né, lá com a fisioterapeuta. Então, assim, era um conjunto de coisas, né? Algumas vitaminas que eu tomava para auxiliar, mas questão de tudo a alimentação, desde o início, né? Então, quando eu terminei a minha última quimio, foi uma vitória tão grande, eu queria bater o sino logo, né? O doutor falou: calma, Jéssica, não terminou o tratamento ainda para você bater o sino. Mas gravem essa palavra aí, gente, de tocar o sino, que lá na frente vocês vão lembrar. Então, terminei a quimioterapia no dia 12 de junho, no dia dos namorados, minha última sessão. E em agosto eu comecei as rádio, né? Fiz 18 sessões de rádio no total.
E na minha última sessão de rádio, eu estava sozinha lá em Cascavel, que eu ficava de segunda a sexta lá, fazendo as rádios, e vinha para casa no final de semana. Na sexta, sábado e domingo eu ficava aqui. Então, na segunda de madrugadinha, retornava para lá. Na minha última sessão de rádio, eu não estava esperando, né? Eu tava sozinha, tava lá em Cascavel, já ia voltar pra cá, cheguei no consultório, o Dr. Fábio olhou pra mim e falou: acabou, dona Jéssica. Fiquei super feliz, falou: acabou, doutor? Ele, acabou, agora vamos fazer os exames no final do ano, assim que a sua, a radiação não estiver mais no seu corpo, porque eu já queria fazer naquele dia. Eu perguntei pra ele: mas eu posso fazer hoje, doutor? Ele, não, tem que esperar as sessões, a radiação sair do seu organismo pra poder fazer, né? Então, eu falei pra ele, então hoje eu posso, doutor, bater o sino. Porque da última vez ele tinha falado pra mim que eu não podia, ainda não, né, não era o momento. Ele falou, Jéssica, hoje você pode bater o sino daqui, o sino da igreja, o sino de onde você quiser. E eu saí tão feliz dali procurando esse sino, sabe, pra me bater, e tão aliviada. Então, eu digo para todos os pacientes, gente, parece que lá no início era aquele peso, sabe, nas costas, e aquele dia eu senti um alívio tão grande, né, por ele falar que eu podia bater o sino dali, da onde eu quisesse, que tava tudo livre, tudo acabado, né. Então, hoje eu já me sinto curada, né, desde o início eu me apeguei muito firme, muito forte com Deus, todos os dias eu pedi a cura, né. Então, foi difícil para mim gravar esse vídeo, porque eu sempre me emociono, né, de falar, porque desde o início, gente, eu sempre orei muito, como eu sempre disse nas minhas lives, que o pessoal me acompanha, antes do tratamento, eu sempre falei, gente, primeiramente na nossa vida é Deus, né, se a gente tiver Deus e tiver saúde, o resto a gente trabalha, batalha e corre atrás, né, e se a gente não tiver Deus e não tiver saúde, no meu caso que não tava tendo nem saúde, né, gente, então é Deus, né, que dá força pra gente seguir em frente. E foi por conta dele, por ele e com a graça dele que eu tô aqui hoje para dizer esse testemunho para vocês, que a vida é feita de desafios, né, mas também é feita de vitória. E eu escolhi passar por esses obstáculos na minha vida com muita fé e também sempre com um sorriso no rosto. Porque não adianta a gente chorar, a gente reclamar, não vai resolver os nossos problemas. Então, por isso eu digo aqui para vocês hoje, que se eu pude, vocês também podem. E se você é um paciente oncológico, que Deus abençoe você, não se sinta desmotivado no meio do caminho, porque no início parece que abre um buraco, né? Mas Deus está ali para te tirar dele. Então, eu digo para vocês, parece que foi ontem que eu falava, meu Deus, quando que vai acabar isso? Quando que eu vou poder voltar à minha rotina no sítio, que todo mundo que me acompanha sabe, que eu sempre gostei muito de trabalhar e lidar com os bichos, e eu tive que parar com tudo, praticamente, né? Então, parece que foi ontem, olha, hoje já faz um ano, né, que eu recebi o diagnóstico, né, que eu fui atrás, na verdade, de ajuda, porque e se eu tivesse lá atrás não ido atrás de um médico, gente, não ido atrás de exames, tivesse me automedicado em casa, né, eu não estaria aqui hoje, né, às vezes não poderia estar aqui conversando com vocês, mas com a graça de Deus, eu fui atrás, eu fiz tudo que o médico pediu, exame, medicação, tudo antes de eu tomar, de eu fazer, eu perguntava para ele se eu podia. Então, nunca me mediquei sozinha, nunca tomei nenhuma vitamina nem nada sem antes passar por ele. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês hoje? Para as mulheres que estão iniciando o tratamento, se apeguem com Deus, fiquem firme e forte. Não se deixem abater ou entrar em depressão, gente, que muitas pessoas acabam debilitando, né? Tentem sempre sorrir, buscar um motivo para vocês se apegarem sempre com Deus, né? Ter fé acima de tudo, que só Ele pode nos dar a cura. É claro que Ele deixou os médicos aqui para cuidar da gente, mas como eu disse, Deus fez a parte dele, os médicos fizeram a parte dele e agora é a vez de eu fazer a minha. Então, agora eu sigo cuidando da minha alimentação, fazendo os exames de rotina, que eu vou ter que acompanhar por um longo período ainda.
Mas se eu não tivesse me cuidado lá no início, se Deus não tivesse me dado tanta força como eu tive, talvez eu não estaria aqui hoje, não é mesmo? Mas com a graça de Deus eu estou. E quero deixar aí para as mulheres que agora vai iniciar o Outubro Rosa, para as mulheres fazerem os seus exames preventivos, se cuidarem. Se você tem medo, gente, de fazer mamografia, que as mulheres dizem que dor. Eu senti dor na minha mamografia porque estava inflamado, né? No início eu sentia dor porque estava inflamado. Então, eu senti dor na minha mamografia, que eu fiz o agulhamento no dia da cirurgia. Eu fiz o exame na máquina lá, né, da mamografia. Então, eu senti dor, mas é porque estava inflamado, né? Mas a maioria das mulheres não se queixam de dor. Mas se você tem medo, não quer fazer a mamografia, faça uma ultrassonografia. Porque em muitos casos as mulheres fazem a mamografia, mas depois tem que fazer um ultrassom da mesma forma, né? Dependendo de algum laudo que tiver. Então, procurem um médico. Sentiu qualquer dor, gente, não vão se automedicando, tomando o que vier, o pessoal vai dando remédio, ou um chá, toma chá disso, chá daquilo. Gente, tudo passa primeiro pelo médico, né? Eles estudaram quantos anos para estar aí passando medicamento ou o que seja pra gente, né? Então, eu nunca me automediquei, sempre fui pelo que ele me passou. E por isso que eu digo para vocês hoje, não se automediquem, sempre procurem um médico, procurem uma ajuda. Se você não tá bem psicologicamente, procure um psicológico, um psicólogo. Eu fiz acompanhamento desde o início e foi muito bom, né? Fiz acompanhamento com a nutricionista também. A doutora fisioterapeuta também, que me acompanhou, me ajudou muito, né? Ainda estou fazendo sessões de fisioterapia e de fototerapia, que me ajudou muito e tem me ajudado até hoje. Então, se cuidem, gente. A mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje é: se cuidem, cuidem da saúde de vocês. Porque Deus faz a parte dele, os médicos fazem a parte dele e nós temos que fazer a nossa.